Ao longo das civilizações e dos séculos, a humanidade retorna à mesma pergunta: se Deus existe, por que ele não se mostra fisicamente? É um anseio antigo, o desejo de ver o invisível e confirmar aquilo que o espírito percebe, mas não pode tocar. No entanto, as Escrituras relatam tempos em que Deus se manifestou de forma direta, aos patriarcas, a Moisés, aos profetas, e finalmente em Jesus Cristo, no Segundo Testamento. Momentos em que o Eterno tocou o tempo. Como então entender que aquele que antes se revelava, agora parece silencioso, quase invisível? É essa investigação espiritual e histórica, apresentada no canal Chokhmah, que buscará iluminar essa questão. Para compreender, precisamos revisitar os relatos sagrados em que Deus realmente se mostrou. Capítulo 1. Deus já se revelou. Um panorama bíblico. Antes da queda, a humanidade vivia em total transparência. Adão e Eva viam Deus diretamente, sem distância, como se o sopro do Criador permeasse a luz do jardim. Um hebraísmo menciona Shalom, um estado de plenitude e harmonia, pois antes da ruptura, nada ocultava a presença divina. Depois da queda, tudo mudou. A visibilidade tornou-se rara, momentânea, quase velada. Deus ainda se manifestava, mas sempre de forma pontual. Está escrito: o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Êxodo 3:2. A sarça ardente é um dos primeiros sinais de um Deus que fala sem se expor totalmente. Outros episódios seguem: os 3 homens no carvalho de Manre, as manifestações durante o Êxodo, nuvem de dia, fogo de noite, e as visões dos profetas, como Isaías e Ezequiel, onde o infinito toca a percepção humana. Está escrito: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6:1. Mas o ápice da revelação não vem em fogo nem visão, mas em uma pessoa, Jesus Cristo. Aquele que, segundo o Segundo Testamento, declara: quem me vê, vê o Pai. Nele, Deus se mostrou em carne, de uma vez por todas. E assim surge a pergunta: se Deus já se revelou tão claramente, por que sua visibilidade parece distante em nossos dias? Capítulo 2. Por que Deus não se mostra fisicamente hoje? Hoje, Deus ainda se revela, mas de outra forma. Onde os patriarcas viam uma forma, a humanidade moderna recebe uma palavra, uma presença interior, uma vida transformada. Um termo grego, pneuma, designa o espírito, o sopro vivo pelo qual Deus conduz e consola. Pelas Escrituras, ele deixa um testemunho permanente. Pelo Espírito, fala ao íntimo. Pela criação, grava sua assinatura no cosmos. E pelas transformações pessoais, torna o invisível visível. Mas se Deus se mostrasse fisicamente a todos, a liberdade humana seria anulada. A fé se reduziria a simples constatação. O mistério se tornaria coerção psicológica. Está escrito: bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. E mesmo diante de milagres, o homem pediria mais. Um sinal não bastaria.
uma manifestação seria contestada. Até o faraó viu prodígios, mas endureceu o coração. Está escrito: o coração de Faraó se endureceu, e ele não ouviu. Êxodo 7:13. Assim, a pergunta se transforma. Não porque Deus não aparece, mas porque não percebemos o que ele já mostra. Essa reflexão nos conduz a outra realidade: nossa incapacidade de suportar sua glória. Capítulo 3. Os limites humanos. Não suportaríamos sua glória. Desde os primeiros escritos do Primeiro Testamento, um aviso ressoa: ninguém pode ver Deus diretamente e continuar vivo. Está escrito: ninguém pode ver a minha face e viver. Êxodo 33:20. Não é uma ameaça, mas uma realidade espiritual. O ser humano não suporta a intensidade do infinito. E, no entanto, as Escrituras mencionam homens que viram Deus e viveram. Uma aparente contradição. Eles não viram a essência divina pura, mas uma forma atenuada, uma manifestação adaptada à fraqueza humana. Teofanias, visões, revelações filtradas pela misericórdia. Um hebraísmos usa kabod, glória, a densidade luminosa da presença divina. Uma realidade tão intensa que o próprio Deus precisa velá-la para proteger a humanidade. O véu não é distância, mas cuidado. Não é ocultação, mas preservação. E isso nos leva a outra pergunta essencial. Se Deus se revelasse hoje, como saber com certeza que seria realmente Ele? Capítulo 4. O discernimento. Se Deus se revelasse, como ter certeza de que seria Ele? Se Deus aparecesse hoje, a humanidade seria capaz de reconhecê-lo? O mundo moderno é moldado por ilusões. Ilusionistas recriam o impossível, como quando David Copperfield fazia desaparecer grandes monumentos. Deepfakes imitam rostos. A inteligência artificial cria vozes e imagens com realismo inquietante. O cinema produz efeitos especiais mais convincentes que a própria memória. E os falsos prodígios se multiplicam. Nesse cenário, os olhos humanos não são mais árbitros confiáveis. Existem vídeos de mágicos andando sobre a água, reproduzindo atos que as escrituras reservam ao divino. E, no entanto, tudo não passa de técnica, ângulo de câmera, ensaio perfeito. O ser humano contemporâneo é facilmente enganado. Por isso, Deus não escolhe o espetáculo. Sua presença não é uma performance. Ele não se manifesta para impressionar, mas para transformar. Está escrito: o Senhor não estava no vento, nem no fogo, mas numa brisa suave. 1 Reis 19:12. A verdadeira revelação não é um show, é um encontro silencioso. E assim surge a pergunta: se Deus aparecesse, reconheceríamos sua voz no meio do barulho do mundo? Essa reflexão aponta para a próxima realidade, a fé que caminha antes de ver. Capítulo 5. A fé. Andamos por fé e não por vista.
Desde os primeiros discípulos, uma lei espiritual orienta a jornada. A fé nasce não do que se vê, mas do que se decide confiar. Está escrito: andamos por fé e não por vista. Se Deus se mostrasse fisicamente a cada instante, a fé deixaria de existir. Não haveria escolha interior, nem confiança, nem busca, apenas uma evidência imposta. A vida terrena é justamente o lugar onde a fé deve ser exercida. Aqui a alma é moldada, trabalhada, amadurecida. Aqui a confiança se constrói, camada após camada, até se tornar uma estrutura capaz de sustentar a eternidade. E apesar do silêncio aparente, uma verdade permanece. Deus se revela àqueles que o buscam de verdade. Está escrito: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. A fé não é ausência de provas, mas preparação interior para o que virá. E as Escrituras anunciam um dia em que Deus aparecerá a todos, sem véu. Capítulo 6. O retorno final. Deus se mostrará a todos. Há séculos, uma profecia atravessa o Segundo Testamento como um relâmpago contínuo. Virá o dia em que Deus aparecerá a toda a humanidade. Está escrito: todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Durante muito tempo a questão era: como uma única pessoa poderia ser vista por bilhões ao mesmo tempo? Hoje, isso não é mais um mistério. Vivemos em um mundo onde a comunicação é instantânea. Um telefone capta um evento e o transmite para milhões em segundos. Uma única transmissão pode alcançar todos os continentes simultaneamente. A mídia global transformou o planeta em um único palco digital. O que era impensável há 2000 anos é agora perfeitamente possível. Assim, a profecia se torna compreensível. Mas esse dia está reservado. Deus não se mostrará fisicamente até seu tempo, o dia chamado pela Escritura de Dia do Senhor. Sua atual invisibilidade não é silêncio, é espera. E enquanto esperamos, compreendemos algo maior. Mesmo invisível, Deus continua se revelando, apenas de outra maneira. Capítulo 7. Deus já se revela, mas de outra forma. O fato de Deus não se mostrar fisicamente como no passado não significa ausência. Sua presença percorre silenciosamente a vida humana, como uma luz que não força, mas transforma. Ele se revela pela ação do Espírito, essa voz interior que conduz, consola e corrige. Revela-se nas transformações de uma vida, quando a ira cede lugar à paz, quando o ódio é desarmado, quando o desespero reencontra sentido. Cada mudança verdadeira é um traço de sua ação. Revela-se nas orações respondidas, às vezes de modo evidente, outras em caminhos inesperados. Às vezes a resposta é um acontecimento, outras vezes é uma paz nova. Está escrito: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. O ensinamento de Jesus permanece também uma forma de revelação.
Suas palavras atravessam séculos com a mesma força e luz, despertando consciência e direção. E revela-se pela criação. O cosmos, com seus equilíbrios precisos, parece testemunhar intenção e não acaso. Está escrito: os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1. Assim, mesmo invisível, Deus deixa vestígios em toda parte. E esses vestígios preparam o coração para compreender a resposta final ao seu silêncio aparente. Conclusão. Ao final desta jornada, uma verdade se impõe. Deus já se revelou, na história, nas Escrituras, em Jesus Cristo. E Ele continua se revelando hoje, de outra forma, através do Espírito, das transformações interiores, de sinais discretos que moldam a vida. E um dia, segundo as Escrituras, Ele se mostrará visivelmente a todos. Entre o passado e o fim, ressoa uma promessa simples: quem busca, encontra. Assim se encerra esta reflexão apresentada por Chokhmah, e nossa próxima pergunta já se anuncia: por que existem tantas religiões?